Olá, sejam bem-vindos ao Noite Macabra. Prepare-se, porque a história de hoje é uma das mais perturbadoras que já trouxe para este canal. Se você for sensível, recomendo que pare por aqui. Caso contrário, apague as luzes, aumente o volume e mergulhe comigo neste relato sombrio. O começo do pesadelo. Tudo começou quando Júlia, uma jovem apaixonada por literatura antiga, encontrou um diário muito peculiar em uma feira de antiguidades no interior. A capa era de couro gasto e havia um estranho símbolo gravado, algo que lembrava um olho. O vendedor disse que o diário pertencia a uma mulher que vivia reclusa e era conhecida por praticar coisas estranhas. Júlia, curiosa e cética, comprou o diário por um preço irrisório e levou-o para casa. Ao abrir, percebeu que as páginas estavam repletas de anotações em uma língua desconhecida, acompanhadas de desenhos bizarros, corpos em posições contorcidas, rostos sem olhos e algo que parecia ser um ritual envolvendo espelhos. Ela deixou o diário na estante, esquecendo-o por algumas semanas. Mas tudo mudou quando, em uma noite de insônia, decidiu abrir novamente aquele livro. A primeira manifestação. Assim que começou a folhear o diário, Júlia sentiu um frio anormal na sala, apesar de o aquecedor estar ligado. As sombras das árvores projetadas pela janela começaram a se mexer de forma errática, como se dançassem ao ritmo de algo invisível. Subitamente, ela ouviu um som seco vindo do espelho da sala. Aproximando-se, viu algo que gelou seu sangue. O reflexo dela estava sorrindo, mas seu rosto não se movia. O sorriso era maligno, completamente estranho, e seus olhos, normalmente castanhos, eram negros como carvão. Ela recuou, mas o reflexo não a imitou. Ele permaneceu lá, sorrindo. Então, sem aviso, a figura dentro do espelho disse: "Você abriu a porta. Agora ele vem até você." Júlia gritou e jogou o diário no chão. No instante em que ele bateu no chão, o reflexo voltou ao normal, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Pesadelos e o aviso. Nos dias seguintes, Júlia começou a ter pesadelos terríveis. Sonhava com corredores infinitos repletos de espelhos, todos mostrando versões dela mesma mortas de formas grotescas, enforcada, queimada, com o rosto arrancado. Certa manhã, encontrou uma mensagem escrita com sangue no espelho do banheiro. As palavras diziam: "Não leia mais." Ela tentou se livrar do diário, jogando-o fora, queimando-o, até enterrando-o no quintal. Mas toda vez que fazia isso, ele reaparecia em sua estante, intacto. O ritual final desesperada, Júlia decidiu buscar ajuda em fóruns de ocultismo na internet. Lá, um usuário anônimo disse que o diário não era apenas um livro, mas uma chave para um ritual antigo de invocação. Ele alertou que, ao abrir o diário e ler suas palavras, ela havia dado permissão para algo entrar em seu mundo. A única solução era realizar o ritual completo para fechar a porta que havia sido aberta. O problema? O ritual envolvia realizar um sacrifício em frente a um espelho à meia-noite. Júlia, já mentalmente destruída pelos eventos, decidiu tentar. Na noite marcada, às 23h59, ela se posicionou diante de um grande espelho em seu quarto, segurando uma faca e uma vela. Ao começar a recitar as palavras indicadas no diário, as luzes da casa apagaram. O reflexo dela começou a distorcer, transformando-se em algo inumano. Olhos completamente negros, dentes afiados e garras onde deveriam estar as mãos. Uma voz gutural ecoou pelo quarto: "Você nunca deveria ter aberto aquele livro. Agora, pertence a mim." A criatura saiu do espelho, puxando Júlia com força. Seu grito ecoou pela casa enquanto o vidro se estilhaçava, espalhando pedaços por todo o quarto. Na manhã seguinte, os vizinhos chamaram a polícia ao notarem que Júlia não respondia. Quando os investigadores entraram na casa, encontraram apenas o espelho quebrado e o diário no centro do quarto, com uma nova frase escrita em sangue: "Eu estou aqui. Conclusão." Essa história foi relatada por um dos policiais que atendeu o caso. O diário nunca foi encontrado novamente, mas desde então, estranhos acontecimentos foram relatados na casa abandonada onde Júlia vivia. Se você estiver ouvindo isso agora, não olhe para o espelho ao seu lado. E nunca abra um diário antigo, por mais curioso que pareça. Se você gostou dessa história, título: O Retorno do Diário Proibido, um novo capítulo de terror.
Bem-vindos novamente ao Noite Macabra. Hoje vamos continuar a história que começou com Júlia e o Diário Proibido. Se você achava que o terror tinha acabado, prepare-se, porque o pior estava apenas começando. O diário encontra um novo dono. Meses após o desaparecimento de Júlia, a casa onde ela vivia foi colocada à venda. Quem a comprou foi uma jovem chamada Carolina, estudante de artes e apaixonada por objetos vintage. Para ela, a casa tinha charme, mesmo com os rumores de que era mal assombrada. No dia da mudança, enquanto explorava o sótão, Carolina encontrou uma caixa velha e empoeirada. Dentro dela, havia um único item, o diário. A capa de couro ainda exibia o símbolo do olho, agora com uma aparência mais desgastada, como se o tempo tivesse corroído seus detalhes. Carolina, fascinada, pensou que poderia usá-lo como inspiração para seus desenhos. Ela nunca imaginaria que estava prestes a repetir os erros de Júlia. Os primeiros sinais, na primeira noite após levar o diário para seu quarto, coisas estranhas começaram a acontecer. Carolina acordou no meio da madrugada com a sensação de estar sendo observada. Ao olhar ao redor, notou que o diário estava aberto, mesmo que ela tivesse certeza de que o havia fechado. Curiosa, aproximou-se e viu que uma nova página havia surgido. Nela, havia um desenho que retratava o quarto onde estava, com ela mesma dormindo na cama. Embaixo da ilustração, uma frase escrita à mão: "Estou mais perto do que você pensa." Arrepiada, Carolina fechou o diário com força e o guardou no fundo de uma gaveta, mas isso não impediu o horror de se intensificar. A sombra no espelho. Nos dias seguintes, Carolina começou a notar uma presença estranha em sua casa. Luzes piscavam, portas rangiam e, principalmente, os espelhos pareciam ter vida própria. Uma noite, enquanto escovava os dentes no banheiro, viu pelo canto do olho algo no espelho. Uma sombra. Virou-se rapidamente, mas nada estava atrás dela. Porém, no reflexo, a sombra ainda estava lá, parada, imóvel. Ela tentou ignorar, achando que era apenas fruto de sua imaginação. Mas quando se virou para sair, a sombra dentro do espelho se moveu, estendendo uma mão que parecia atravessar o vidro. O diário revela seu segredo. Desesperada, Carolina decidiu pesquisar sobre o diário. Descobriu um fórum obscuro onde pessoas compartilhavam experiências sobrenaturais. Entre elas, havia um relato que parecia assustadoramente semelhante ao que ela estava vivendo. A história de Júlia. Os membros do fórum a alertaram que o diário era uma armadilha, um objeto amaldiçoado criado para selar pactos com uma entidade que habitava o outro lado dos espelhos. Segundo eles, o único jeito de se livrar da maldição era devolvê-lo ao lugar onde foi encontrado ou destruí-lo em um ritual específico. Mas havia um problema. Ninguém sabia se o ritual funcionava. O encontro com a entidade. Naquela noite, Carolina decidiu confrontar o que quer que estivesse preso ao diário. Colocou-o sobre a mesa da sala e encarou o espelho na parede, esperando alguma manifestação. Por volta da meia-noite, a casa ficou incrivelmente silenciosa. O ponteiro do relógio parou de se mover e um frio intenso tomou conta do ambiente. Então, o espelho começou a rachar lentamente e uma voz rouca ecoou pela sala. "Você também abriu a porta, mas dessa vez não haverá escapatória." Uma figura grotesca emergiu do vidro quebrado. Alta, magra, com olhos vazios e um sorriso distorcido que ia de uma orelha à outra. A entidade estendeu uma mão cadavérica em direção a Carolina, que ficou paralisada pelo medo. Quando finalmente conseguiu se mover, pegou o diário e gritou: "O que você quer de mim?" A resposta veio em um sussurro que parecia preencher todo o espaço. Seu reflexo. A luta pela sobrevivência, Carolina tentou queimar o diário, mas assim como Júlia, percebeu que ele não podia ser destruído. Cada tentativa parecia enfurecer ainda mais a entidade. No momento em que ela estava prestes a desistir, lembrou-se de algo que lera no fórum. A entidade só podia ser selada se alguém enfrentasse seu reflexo no espelho e resistisse à tentação de fugir. Decidida, Carolina colocou o diário diante do espelho e encarou sua própria imagem. Aos poucos, seu reflexo começou a mudar, assumindo a forma grotesca da entidade. A voz sussurrava: "Desvie o olhar e será minha para sempre." Por minutos que pareceram horas, Carolina enfrentou o horror sem piscar. A entidade gritou de raiva e o espelho explodiu em milhares de pedaços.
O diário pegou fogo sozinho, queimando até virar cinzas. O fim? Ou talvez não, Carolina sobreviveu, mas não sem consequências. Mesmo após se livrar do diário, ela continuou vendo coisas nos espelhos. Sombras que se movem, sorrisos que não pertencem a ela e olhos que a observam. E você que assistiu a este relato, tenha cuidado ao encarar um espelho sozinho à noite. Porque quem sabe algo pode esta... Porque quem, Guan?